Nas antigas páginas da Bíblia, entre as crônicas de reis, profetas e heróis, existe uma figura que permanece misteriosa e intrigante: Mefibosete. Seu nome ecoa através dos séculos, mas sua história permanece escondida nas entrelinhas, esperando ser desvendada. Quem é Mefibosete e por que sua narrativa é tão envolta em segredos? Hoje vamos desvendar toda a história e segredos de Mefibosete. Então já peço que se inscreva no canal e deixe seu like para nos ajudar a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Os relatos sobre Mefibosete são descritos no segundo livro de Samuel, no Antigo Testamento da Bíblia. No entanto, ele não é um rei, um profeta ou um guerreiro famoso. Mefibosete é, de fato, neto do temível rei Saul, conhecido pela sua estatura impressionante, e filho de Jonatas, o destemido amigo de Davi. Sua família estava intimamente ligada à realeza, mas sua jornada seria definida por muito mais do que sua linhagem nobre. Apesar de tudo isso, é a sua condição física que torna sua história ainda mais misteriosa. Mas antes de conhecermos Mefibosete, precisamos entender e conhecer melhor quem era o seu avô, o rei Saul. O reinado do temido Saul marcou um capítulo crucial na história de Israel, narrado no Antigo Testamento da Bíblia. Saul foi o primeiro rei escolhido por Deus para governar sobre o povo de Israel. No entanto, ao longo de seu reinado, sua desobediência às instruções divinas resultou na perda gradual do favor de Deus e na sua própria queda. Deus, decepcionado com Saul, procurou um novo líder que fosse fiel e obediente, alguém que guiasse Israel de acordo com a sua vontade. A Bíblia descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus, alguém que tinha uma profunda devoção a Deus, uma fé genuína e um desejo sincero de servir o povo de Israel com justiça. Esses foram os motivos pelos quais Davi foi ungido divinamente para ser o futuro rei de Israel por volta do ano 1025 a.C. Isso ocorreu quando ele era um jovem pastor em Belém. A unção divina de Davi foi realizada pelo profeta Samuel a pedido de Deus. A unção de Davi não o tornou imediatamente rei, mas foi o primeiro passo em direção ao cumprimento dessa promessa divina. Ele ainda passaria por muitos desafios, incluindo seu serviço na corte de Saul e seu conflito com o rei. Como consequência, Saul ficou conhecido por sua busca obstinada para eliminar Davi, o jovem pastor reconhecido por Deus como seu sucessor ao trono. A relação conflituosa entre Saul e Davi, marcada por ciúmes e perseguição, é um dos aspectos mais notáveis de seu reinado. Enquanto Saul era movido pelo medo de perder o trono, Davi demonstrou respeito e lealdade ao rei, apesar das ameaças. É nesse contexto turbulento que o pacto de lealdade entre Davi e Jonatas se desenrola, um dos episódios mais tocantes da Bíblia. Jonatas, filho de Saul, e Davi, embora pertencessem a famílias e posições sociais diferentes, desenvolveram uma amizade profunda e sincera. Reconhecendo a unção divina em Davi como o futuro rei de Israel, Jonatas fez um pacto com ele, selando uma aliança de lealdade e amizade que transcenderia desafios e perigos. Esse pacto incluiu promessas mútuas de apoio e proteção para suas famílias. Jonatas se comprometeu a proteger Davi da ira de seu pai, o rei Saul, e Davi prometeu mostrar bondade à descendência de Jonatas. Este pacto, que foi selado perante Deus, serviu como um testemunho duradouro de uma amizade e lealdade excepcionais. Tempos depois, Saul e Jonatas, pai e filho, morreram em circunstâncias trágicas durante uma batalha contra os filisteus, como é relatado no Antigo Testamento da Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 31. Saul estava em uma situação desesperada durante uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Ele e seus filhos, incluindo Jonatas, foram cercados pelo inimigo. Reconhecendo que a derrota era iminente e temendo ser capturado pelos filisteus, Saul cometeu suicídio.
Ele caiu sobre sua própria espada, optando por tirar sua própria vida em vez de cair nas mãos do inimigo. Jonatas também morreu na mesma batalha em Gilboa. A Bíblia relata que ele foi morto pelos filisteus durante o conflito. Essas mortes tiveram um impacto significativo nas narrativas bíblicas e nas subsequentes histórias do Antigo Testamento, incluindo a ascensão de Davi ao trono de Israel. A tragédia da morte de Saul e Jonatas marcou o fim de uma era e o início de um novo capítulo na história do povo de Israel. Davi, agora o rei de Israel, estava determinado a honrar o pacto que tinha feito com seu querido amigo. Ele certificou se havia algum descendente da casa de Saul a quem pudesse mostrar bondade, e sua busca o levou a Mefibosete, o filho coxo de Jonatas. Mefibosete estava vivendo em Lodebar, uma região remota, longe do palácio real, provavelmente para evitar qualquer perseguição que pudesse recair sobre ele devido à linhagem de sua família. Após a morte de seu pai e avô, Mefibosete estava em uma situação vulnerável e desamparada. Mefibosete era portador de uma deficiência nas pernas, um detalhe aparentemente trivial, mas que desempenharia um papel crucial em sua jornada. De acordo com o segundo livro de Samuel na Bíblia, Mefibosete era coxo dos pés. Essa deficiência física é mencionada diversas vezes na história de Mefibosete e é um elemento crucial para entender seu personagem e a dinâmica de sua relação com o rei Davi. A condição de Mefibosete ocorreu em sua infância, quando sua ama o deixou cair acidentalmente, resultando em danos permanentes em seus pés. Isso o tornou incapaz de andar normalmente e o deixou dependente de outras pessoas para sua locomoção. Na sociedade daquela época, a deficiência física era frequentemente vista como uma desvantagem e era comum que pessoas com deficiências fossem marginalizadas. No entanto, Davi ordenou que Mefibosete fosse trazido à sua presença, e o que aconteceu a seguir foi verdadeiramente comovente. Em vez de punição ou vingança, Davi mostrou graça e generosidade a Mefibosete. Ele restaurou as terras que pertenciam à família de Mefibosete e o convidou a sentar-se à mesa real. Isso significava que Mefibosete não apenas recuperaria sua herança, mas também seria tratado como um membro da família real, com todas as honras e privilégios que isso implicava. Davi, além de proteger Mefibosete da vingança que poderia recair sobre a casa de Saul, também o eleva de sua condição marginalizada. O nome Mefibosete tem uma origem hebraica e um significado que está intrinsecamente relacionado à história e à condição de Mefibosete. Em hebraico, seu nome pode ser dividido em duas partes. Mefi, esta parte do nome, deriva da raiz hebraica, que significa abrir ou tirar a vergonha. Também pode ser associada a libertar ou tirar. E a segunda parte, Bosete, esta parte do nome, é derivada da palavra boché, que significa vergonha ou confusão. Portanto, o nome Mefibosete pode ser traduzido aproximadamente como aquele que tira a vergonha ou aquele que é libertado da vergonha. Essa interpretação ganha um significado especial quando consideramos a condição de Mefibosete e a sua história. Quando Davi, em cumprimento ao pacto de lealdade com Jonatas, restaurou as terras e a posição de Mefibosete, ele não apenas mostrou graça, mas também simbolizou a libertação de Mefibosete da vergonha e marginalização associadas à sua condição. Assim, o nome de Mefibosete e a maneira como sua história se desenrolou refletem a ideia de que a graça divina e a lealdade humana podem remover a vergonha e restaurar a dignidade das pessoas, independentemente de suas limitações ou fracassos passados. Isso faz com que o nome de Mefibosete seja profundamente significativo e simbólico dentro do contexto de sua história na Bíblia. Além disso, a história de Mefibosete também ilustra a importância da lealdade e da fidelidade nas relações humanas.
A promessa feita por Davi a Jonatas não foi esquecida ou negligenciada, mesmo quando as circunstâncias pareciam desafiadoras. Davi honrou seu compromisso, cumprindo seu dever de amizade e retribuindo o amor e a fidelidade de Jonatas através da generosidade demonstrada a Mefibosete. A história de Mefibosete é uma lição duradoura sobre a graça divina, a lealdade e o cumprimento das promessas. Ela nos lembra que, independentemente de nossas circunstâncias passadas ou limitações, a graça de Deus e a fidelidade humana podem mudar radicalmente nossas vidas e restaurar nossa dignidade. É uma narrativa que continua a inspirar gerações, ressoando como um exemplo de compaixão e bondade em meio às complexidades da vida. Se você gostou do conteúdo, peço que nos ajude se inscrevendo no canal e deixando nos comentários qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo. Abraços e fiquem com Deus.